Capítulo 261, Arrogante. Depois de deixar escapar aquele sorriso, Endal prosseguiu. Quando aqueles 8 caíram e as palavras do garoto soaram, Tota estava com uma cara tão feia que parecia ter comido um prato de merda. Eu vou acabar com você. Eu te destruirei até o último fragmento. Todd teve dificuldade para dizer aquilo com convicção, porque bem lá no fundo, nem ele acreditava naquelas palavras, mas ele disse mesmo assim. No exato instante que terminou de dizer a última palavra, Todd já estava sentindo uma presença pesada e uma voz fria sussurrando bem na sua orelha. Eu não me importo com você, porque você é um peixe pequeno. Eu preciso mesmo é de uma baleia. Ele nem percebeu quando foi que o garoto se moveu, porque a imagem dele ainda não tinha se dissipado do céu. Então eu imagino o que Todd deve ter sentido naquele momento. Ele estava sendo humilhado e ridicularizado, vez após vez, e para piorar, o responsável por todos os insultos estava mostrando que ele não poderia fazer nada para impedi-lo. A língua do garoto estava mais afiada do que nunca e naquele instante, quando ele apareceu atrás de Todd, ele mostrou que as habilidades marciais dele tinham aumentado na mesma proporção. Todd e os 12 semideuses restantes atacaram o garoto, que se desviava de cada um daqueles golpes e também revidava com um peso bastante desproporcional. Cada soco do garoto, independentemente de onde acertava, abria um buraco nos semideuses, que eram derrubados feito moscas. Eles precisaram de poucos segundos para perceber que lutar daquela forma não era uma opção, uma vez que a luta corpo a corpo provava ser muito desvantajosa para eles. Os semideuses tentaram se afastar do garoto para atacá-lo de longe, mas isso era impossível. O garoto era tão rápido que parecia ter se multiplicado e estava lutando em vários lugares ao mesmo tempo. Todd tentava alcançar o garoto, mas além de não conseguir fazê-lo, ele estava sendo completamente ignorado. Dentre todos os deuses ali, o único que o garoto não golpeava era ele. A frustração se misturou com a raiva e Todd resolveu dar uma basta naquela situação. Quem aquele humano pensava que era? Uma imensa coluna de fogo foi liberada por Todd, que incinerou tudo em um raio de quilômetros. Pessoas, aves, vegetação, construções, nada dentro daquele raio conseguiu evitar ser reduzido a cinzas. A coluna de fogo se estendia para o céu e era possível vê-la a centenas ou até milhares de quilômetros. Os semideuses que estavam a um fio da morte durante a breve luta contra o garoto também tiveram as suas carnes e ossos queimados até serem reduzidos a um bocado de cinzas. Aquele foi um ataque devastador, que doeu até mesmo em Todd, que foi obrigado a atingir os seus próprios irmãos para acabar com o garoto. O único alento dele naquele momento era o fato de seus irmãos já estarem à beira da morte. O fogo ainda queimava quando Todd sussurrou um pedido de desculpas para os seus irmãos mortos e viu a imagem do garoto sendo queimado vivo. Aquilo tinha acabado. Foi a um alto custo, mas o profano caiu pelas suas mãos. Em contraste com a dor, Todd sentia prazer vendo a imagem do garoto se debatendo e ele obviamente aproveitou cada segundo daquilo. Porém, pouco a pouco, a imagem foi se distorcendo, como se uma ilusão estivesse sendo desfeita. O garoto já não debatia mais e, aos poucos, aquela figura em chamas era sobreposta pela verdadeira silhueta do garoto, que estava parado no mesmo lugar, mas sem nenhum sinal de danos, a não ser por uma sobrancelha chamuscada. Os olhos de Todd não entravam em sintonia com o cérebro, que simplesmente não aceitava aquilo. Depois de alguns segundos paz, a língua afiada do garoto voltou a atacar. Cara, você é um fratricida insensível. Como você pôde matar todos os seus irmãos a troco de uma sobrancelha minha? O garoto provocou com o mesmo sarcasmo de sempre. Todd, que tinha acabado de acordar de uma ilusão, desejou profundamente voltar para ela, porque a realidade era o último lugar que ele queria estar naquele momento. Ele colocou a alma naquelas chamas e sacrificou seus próprios irmãos para dar um fim na loucura que aquele garoto tinha começado, mas de acordo com o que a realidade mostrava, tudo que ele fez só causou a perda de uma sobrancelha para o garoto. Encarar aquele momento era pior do que morrer. Com o estômago revirado, Todd já tinha se entregado à impotência e a única vontade que ele demonstrava era mesmo a de morrer, mas o garoto conseguiu piorar ainda mais aquela situação. Eu estou de sacanagem. O garoto falou enquanto lentamente a sobrancelha queimada se revelava outra ilusão e completou. Você não matou seus irmãos para queimar uma das minhas sobrancelhas. Você matou seus irmãos por nada.
Quando a sobrancelha reapareceu por completo e ele disse aquelas palavras, a faca verbal do garoto tinha terminado de ser cravada e girada. Todd queria tirar a sua própria vida ali mesmo, e o garoto estava pronto para fazê-lo prosseguir quando se aproximou e disse num tom de frustração: faça logo o que mandei e dê-o fora do meu planeta. Eu já te disse que eu vim caçar baleias. Aquele era o momento. Em poucos instantes todo o seu orgulho de ser um deus protetor e a sua vida foi maculada pela mancha de uma derrota rápida e miserável para um simples humano. Se ainda havia alguma honra em seu coração, aquele era o momento de acabar com a sua própria vida. Quando a desesperança de Todd chegava ao ápice, uma figura cortou o céu extremamente rápido e atingiu o garoto com tanta força que ele abriu uma cratera no chão e levantou tanta poeira que parecia que um meteoro tinha caído sobre ele. Isso acaba aqui. Uma voz e uma figura que Todd nunca imaginou que presenciaria se colocou à frente dele e falou com o garoto, que ainda estava ofuscado por toda aquela poeira. Jeb, o atual líder dos deuses, estava lá. Nota: pense em um deus parecido com as retrações de Anubis. Fica estranho colocar uma descrição muito detalhada no meio de um relato. A força descomunal de um deus de primeira classe deixou Todd espantado. Aquele foi um soco levemente sério, mas Jeb conseguiu acertar o garoto de uma forma que ele nunca conseguiria. Um alívio sem fim preencheu o peito de Todd quando Jeb surgiu com aquela investida que com certeza tinha causado sérios danos àquele humano maldito. A respiração dele tinha ficado mais lenta e até mesmo o esboço de um sorriso tinha surgido na face dele enquanto ele ficava estático, olhando para o seu salvador. A poeira ainda encobria tudo quando a voz do garoto ressurgiu com o mesmo tom de decepção. Isso é algum tipo de brincadeira? Eu peço uma baleia e vem um cachorro. O garoto provocou, claramente zombando das características físicas de Jeb. Sem nem ondular a sua expressão, Jeb imediatamente disparou na direção da voz, enquanto Todd percebia que aquela velocidade era ainda superior à velocidade que o garoto demonstrou durante a luta deles. Quando surgiu quase que instantaneamente na frente do garoto, Jeb já estava com os punhos cobertos por uma camada belíssima de cristais, enquanto acertava 3 golpes contra o garoto. Aqueles golpes foram absurdamente pesados. As simples ondas de choque dos 2 primeiros socos causaram ventos tão fortes que varreram toda a poeira que pairava no ar e até mesmo algumas nuvens do céu. E os 2 golpes foram direcionados ao rosto e ao estômago do garoto. Quando o terceiro golpe, que foi um soco vertical, caiu, ele pulverizou o solo enquanto enterrava o garoto sob uma imensidão de rochas quebradas. Ainda sem dizer nenhuma palavras, Jeb se afastou enquanto uma montanha gigantesca surgia no ar e caía exatamente onde o garoto estava. O impacto daquela queda causou terremotos por todo o planeta, mas Jeb ainda não tinha terminado. Outras 5 montanhas surgiram em sequência e desabaram sobre a primeira, sempre causando uma enorme devastação e mudando completamente a paisagem. Em poucos instantes, Jeb tinha transformado a cidade celestial e toda aquela planície em uma enorme cadeia de montanhas e escombros, mas isso também durou pouco tempo. Os terremotos estavam apenas começando a causar uma grande destruição pelo planeta, quando Jeb usou algo que estava fora dele para finalizar aquela sequência de ataques. Ele usou um meteoro. Uma rocha do tamanho de uma grande cidade desceu do céu e, acelerada por Jeb, ganhou ainda mais força até colidir contra as montanhas e, consequentemente, contra o garoto que estava sob tudo aquilo. Os efeitos daquele ataque foram devastadores para o planeta. Tudo em um raio de milhares de quilômetros foi esmagado ou incinerado pela energia daquele impacto. Tsunamis e terremotos que literalmente chacoalham o planeta atingiram cada canto e habitante dele. Todd, que estava muito próximo da luta, sofreu sérios danos pelo simples fato de estar lá, sendo que os piores deles foram a perda de um dos seus braços e a falência parcial de todos os órgãos que estavam à direita do seu corpo. Jeb deixou Todd em um estado deplorável, mas mesmo naquelas condições, Todd não conseguia parar de sorrir, porque não tinha como o garoto sobreviver àqueles ataques. Eu não sei de onde foi que você tirou tanta arrogância, mas ela acabou aqui e agora. Jeb finalmente tinha quebrado o silêncio enquanto olhava para uma imensa cratera e cuspia na direção onde o garoto estava. Todd, retorne para nossa terra natal e procure a Aid para tratar desses ferimentos.
sem nenhum sinal do garoto, que se por algum milagre não tivesse se transformado em pó, estaria soterrado no centro do planeta. Jeb finalmente deu atenção a Tot e aos ferimentos dele. Sim, senhor. Aquele foi um momento que marcou a história dos deuses, porque foi durante aquela fala de Tot que um feixe de luz que parecia ter surgido do centro do planeta ascendeu aos céus e revelou que o garoto estava muito acima das expectativas de todos. Quando aquele feixe de luz foi disparado, um caminho retilíneo entre os confins dos planetas e a superfície foi criado, e por ele surgiu a figura do garoto, que flutuava para a superfície enquanto batia a poeira da sua armadura e dizia: "Você fala da arrogância como se ela fosse um defeito, mas eu não vejo assim. No meu entendimento, a arrogância é um privilégio daqueles que podem ser arrogantes e, no meu caso, ela se tornou inevitável. Afinal, como eu poderia demonstrar humildade diante de um formiga?" Quando ficou completamente visível e terminou de dizer aquela sentença, o garoto limpou um fino rastro de sangue em seu supercílio e comentou num tom debochado: "Eu devia ter feito um capacete." Aquela cena deixou Tot paralisado. Como aquele humano ainda estava vivo? Eu sinceramente não sei o que se passava na cabeça de Jeb, mas naquele instante ele puxou 3 meteoros do céu para jogar contra o garoto. Dessa vez o garoto não ficou parado e se deixou ser atingido. Não, ele criou uma imensa bola de energia dourada na sua frente e sussurrou: "Estilos da fúria do céu, chuva estela." Antes mesmo que aqueles meteoros entrassem na atmosfera do planeta, eles foram atingidos e pulverizados por inúmeras e avassaladoras explosões de energia. "Eu vou te revelar uma coisa que talvez você não saiba", o garoto comentou logo após frustrar completamente o ataque de Jeb antes de completar: "Você bate como uma menininha." Aquele raro momento de surpresa afetou o Jeb, que percebeu o perigo que aquele humano representava, e o meu antecessor, que estava pronto para arriscar a sua vida e enfrentar o garoto, mesmo que aquilo significasse que posteriormente Jeb e os outros deuses o matariam. Contudo, mais uma vez, ele não pôde fazer isso. "Eu apagarei as luzes por um tempo. Confie em mim, você não vai querer ver isso." Em Decarios, o garoto tinha agarrado Jeb e levado para algum lugar do universo, antes de dizer aquelas palavras para o meu antecessor. Assim como foi dito, as luzes do garoto e Jeb se apagaram para o meu antecessor, que só conseguiu vê-los novamente depois de algumas horas. Em Decarios, o mesmo maldito planeta de sempre, Tot estava sendo interrogado por um grupo de deuses quando o garoto surgiu no céu, com alguns hematomas no rosto, e jogou algo na direção deles. Aquilo não foi jogado com muita força, então um dos deuses o segurou facilmente. Mas bastou um segundo para eles visualizarem que aquilo que foi jogado para eles era um corpo. O corpo de Jeb, que ainda estava com vida, mas estava tão surrado que era quase irreconhecível. "Vocês têm 3 dias para consertar esses estragos e darem-o fora do meu planeta." Aquelas foram as últimas palavras que o garoto disse naquele dia fatídico, antes de desaparecer novamente.